Turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Professor Eduardo Maciel na área mais uma vez para essa segunda aula do livro de Atos dos Apóstolos. Espero que você já tenha baixado o seu material didático aqui no portal para você acompanhar junto com a gente as nossas aulas. Não esqueça de fazer suas anotações em um caderno ou no bloco de notas do celular. Também não esqueça de ter a sua Bíblia bem pertinho de você para conferir todas as referências. A gente não tem tempo para ler na Bíblia todas as referências, mas eu deixo isso como tarefa de casa. Leia, busque todas as referências que nós estamos entregando para vocês. Vamos falar nessa aula sobre os propósitos do livro de Atos dos Apóstolos. O primeiro propósito é um propósito informativo ou um propósito evangelístico. Lucas queria informar ao excelentíssimo Teófilo sobre como o evangelho se propagou desde Jerusalém a Roma. Para quem não sabe, Teófilo fazia parte, do clero romano, fazia parte da dinastia romana, melhor dizendo. Ele era um homem muito importante. E Lucas, através dos seus escritos, queria mostrar para Teófilo que o evangelho se propagou de Jerusalém a Roma e que a partir dali iria se expandir ainda muito. O evangelho, ele nasce como uma seita, o cristianismo, ele nasce como uma seita, não era a religião oficial ainda era o judaísmo. Houve muita perseguição aos cristãos e Lucas ele tentou informar e evangelizar esse homem excelentíssimo que tinha muita influência, chamado Teófilo. O segundo propósito é um propósito apologético. O livro vai mostrar principalmente como o evangelho se estendeu aos não-judeus, os chamados gentios, os nãos praticantes da fé judaica. O Antigo Testamento, historicamente, vai narrar essa relação do povo judeu para com Deus, essa aliança, esse concerto com a nação judaica, que tinha uma função de abençoar as outras nações. Apologética significa defesa. No nosso caso, defesa da fé. Então, todas as vezes que você ouvir o termo, o conceito apologética, saiba que significa fazer a defesa da nossa fé. Em terceiro lugar, nós temos um propósito político: mostrar aos líderes romanos que o cristianismo não deveria ser temido ou até mesmo perseguido, como eles fizeram. O cristianismo não era uma ameaça, o cristianismo não era um movimento traiçoeiro ao Estado romano. A glória do cristianismo, o reino do cristianismo, sempre foi celestial. O evangelho nunca buscou o poder terreno. Pelo contrário, os soldados romanos deveriam proteger a fé cristã com a permissão que o judaísmo tinha, a permissão de funcionar livremente, de não haver proibições da propagação da palavra, tal como o judaísmo havia obtido pelos conquistadores militares. Se o judaísmo podia pregar a palavra livremente, por que o cristianismo não poderia, se é a mesma Bíblia, se é a mesma Torá, se é a mesma palavra? Então muitos do Império Romano não entenderam isso e politicamente perseguiam os cristãos, os seguidores do caminho. Em quarto lugar, nós temos um propósito jurídico. Alguns estudiosos supõem que foi o objetivo do médico amado, Lucas, usar o relato de Atos dos Apóstolos
para ser lido como sumário, como argumento, para que a defesa de Paulo fosse colocada ali no seu julgamento, para que Paulo não morresse. Na realidade, não adiantou absolutamente nada esse sumário, porque a sentença ela foi que Paulo deveria ser morto. Na realidade, tanto sangue foi derramado dos mártires para que o evangelho chegasse até nós hoje, para que a Bíblia Sagrada chegasse até você hoje. Vamos falar um pouco sobre a igreja em Jerusalém? A comissão dos apóstolos entende-se por uma comissão o ato de cometer, de encarregar. Também significa um encargo, significa uma incumbência. Quando nós falamos em comissão, parece imperativo, né? Precisamos cometer, precisamos encarregar, precisamos dar a incumbência. Os missiólogos, eles vão chamar a missão dada por Jesus aos primeiros discípulos de a grande comissão. Então ele vai ordenar para 11 homens, porque Judas ele teria se enforcado, né? E Matias ainda não teria substituído Judas, mas essa grande comissão é uma ordenação a esses 11 apóstolos, para que eles pudessem, né, se dividir entre o ministério terreno e para que o mundo todo fosse evangelizado e que eles pudessem fazer discípulos em todas as nações. Então eles se dividiriam em cada parte do globo ali, em cada região, e ali, nessa grande comissão de Mateus 28, do 18 ao 20, eles pregariam o evangelho a todas as nações. A grande comissão de Mateus 28, ela é grande por sua autoridade. Ela não seria grande se ela não tivesse revestida de autoridade. É com essa autoridade que nós podemos fazer a obra do Senhor. Como diz Atos 1:8, recebereis o poder de serem testemunhas. O poder nos dá essa autoridade, o poder nos dá essa qualificação, o poder nos dá aquilo que nós precisamos para fazer a obra do Senhor. Em segundo lugar, a comissão de Mateus 28 ela é grande pelo seu efeito multiplicador. Pouco depois, os discipuladores não eram só 11, mas eram 70. E daqui a pouco não eram mais 70, eram 120. E daqui a pouco não eram mais 120, eram dezenas, eram milhares. De pouco a pouco, a igreja se multiplicava. O livro de Atos ele vai narrar uma pregação de arrependimento do apóstolo Pedro, que depois dessa pregação, ele batizou 3.000 almas no mesmo dia. Eu não conheço nenhum pregador aqui no Brasil que tenha batizado 3.000 pessoas em um só dia. Não é somando as pessoas que vamos agregando à igreja ano após ano, mês após mês. Não, em um só dia. Porque a grande comissão tem um caráter, tem um efeito multiplicador. A grande comissão de Mateus 28 é grande pela sua extensão geográfica. Ela vai se estender a todas as nações da terra e várias vezes o próprio Senhor Jesus, ele limitou o seu ministério e ordenou os apóstolos também a se limitarem seus ministérios aos judeus. Então, é interessante isso que nós entendemos aqui. Primeiro, o evangelho começa a ser pregado para os judeus. Jesus ele veio para os judeus, mas depois, com a rejeição desse povo,
esse evangelho chega às outras nacionalidades, a todos os povos, línguas e nações. E em quarto lugar, a comissão de Mateus 28 é grande pela sua extensão no tempo. Ela vai se estender até a consumação dos séculos, ou seja, até a volta de Jesus, quando ele vem buscar a sua igreja. Cada pastor, cada igreja precisa se envolver nesse discipulado, conforme o exemplo que Jesus ele nos deu. Já imaginou se cada pessoa da nossa igreja hoje ganhasse mais um? Domingo que vem nós teríamos no mínimo o dobro de pessoas que foram domingo passado em nossos cultos. Se nós entendermos essa extensão do tempo, esse movimento vai fluir para que a igreja chegue em todas as nações, até a consumação dos séculos. Essa foi a nossa aula de número 2. Espero que você tenha entendido mais sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Fica com a gente, ainda tem mais na próxima aula.